Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve uma divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e de saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelos nossos canais do Facebook e do YouTube, vocês podem ver que nossa ermida está vazia. Eu vou pedir a licença para que nós possamos olhar nesse tempo para uma realidade extremamente triste no coração do profeta Jeremias. Jeremias faz uma oração rasgando o seu coração diante do Senhor. Ele reconhece que o Senhor o ajudou a enxergar a vida como deveria ser vista, ao ponto que ele chega a dizer: "Senhor, avisaste-me e eu entendi, fizeste-me saber as intrigas deles, fizeste-me saber as maquinações, fizeste-me enxergar a maldade e o que preparavam para fazer contra mim. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício. Fui enganado, não sabia o que tramavam contra mim." Meus caros, esse sentimento de Jeremias, de perceber as maquinações que são levantadas, que são preparadas para ele, entristece em seu peito. Como cada um de nós, ao sabermos que existem maquinações e traições preparadas para cada um de nós. E pior ainda, quando sabemos que as motivações de tais maquinações e de tais maldades são simplesmente a raiva, são simplesmente o desejo de calar quem fala a verdade.
ele se entristece e por isso ele rasga seu coração diante do Senhor. Porém, a sua tristeza e a sua fala é marcada com aquilo que ele consegue conceber de horizonte na sua vida. Ainda que ele falasse da palavra, ainda que ele fosse um arauto da esperança, ainda que fosse profeta, ainda que fosse o servo de nosso Deus, ele fala marcado por aquilo que ele consegue enxergar da vida. Sim. Por isso que ele vai dizer: concede que eu veja a vingança que o Senhor tomará contra eles, pois eu te confiei minha casa, a minha causa. Eu espero, Senhor, ver os meus inimigos, aqueles que tramaram a maldade contra mim, dilacerados, sofrendo e pagando por tamanha maldade. Isso está na lei de Talião, na Sagrada Escritura. Jeremias fala marcado pelo seu tempo e pela sua cultura, no qual, ao fazer o mal para alguém, deveria-se receber o mal na mesma medida. Olho por olho, dente por dente. Jeremias é inocente. Jeremias não faz nada de errado. Lamenta. E como é próprio do seu tempo, ele pede que eu veja a vingança. Há um paralelo, há uma imagem perfeita de quem sabe compreender a riqueza da lei e se colocar como profeta de um novo tempo. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, no Evangelho de São João, hoje, começa a passar pelas perseguições. Buscam prendê-lo, porque já estão incomodados com ele, com sua palavra, aos moldes de Jeremias. Começam a tramar um modo de pegá-lo. Porém, não se percebe nenhum traço em Jesus Cristo de devolver aos seus opositores a dor, a maldade ou a oposição na mesma medida. Ele, o justo, passando na terra fazendo bem, ele é perseguido, mas não persegue. Tudo porque o seu horizonte é outro. Tudo porque a sua convicção do amor que ele é portador é diferente. Jeremias, como o próprio do seu tempo fala a partir da lei de Talião, eles me perseguem, que sejam perseguidos. Jesus, ao contrário, levado como um cordeiro ao matadouro, não abre a boca. Continua o seu caminho, fazendo o bem. E todos que estão ao seu redor começam a acreditar nele. Muitos não acreditam. Por isso, Nicodemos levanta-se em defesa, mas não adianta. Diz o versículo 51 do capítulo 7. Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? E a resposta de
seus partidários, dos opositores. Vai estudar a Escritura e saberás que deste lugar não sai profeta. Portanto, este também não é profeta e, portanto, ele não deve fazer o que faz. Mas Jesus continuou o seu caminho. Meus caros, eu sinceramente apresento a vocês hoje um caminho extremamente necessário para a nossa conversão. O caminho no qual nós podemos, inclusive, reconhecer a maldade e os descasos de muitos, podemos reconhecer a violência que se volta contra nós, podemos, inclusive, sermos perseguidos. Mas os nossos moldes agora não é mais seguirmos a reação de Jeremias, que pede a Deus a vingança, mas a nossa reação agora deveria ser a do Cordeiro imolado, que continuou o seu caminho sem fazer o mal. Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós só conseguiremos seguir o caminho no qual Ele nos apresenta de fidelidade de vida, o caminho no qual a maldade não seja a marca principal, se nós deixarmos nos guiar por Sua graça e por Sua palavra. Sim, porque a graça nos ajudará a compreender que o nosso desejo primeiro da vingança, da maldade, de cumprirmos a lei do talião, deve dar lugar àquele que nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Deve dar lugar àquele que nos apresenta um caminho de vida completamente diferente, aonde o desejo da vingança, o desejo da maldade não ocupe lugar em nossos corações. Tudo porque Ele fala de um modo e Ele nos apresenta uma vida que é muito diferente e também muito melhor. A vida marcada pela vingança é a vida que nutre no interior de si mesma a raiva e o ódio e, portanto, já é doente na sua interioridade. Aquele que consegue e esforça-se não para reproduzir a maldade e a vingança, mas para tirar de dentro de si o que não condiz com a dignidade de filhos de Deus, o que não condiz com a dignidade humana, esse já dá um passo significativo de sair das trevas para a luz. Por isso que a liturgia neste sábado, onde nós começamos também mais à tarde, às 3h, o Setenário das Dores, vislumbra que todos nós devemos, sim, reconhecer que no mundo há maldade, que nós podemos sofrer por ela, por causa dela. Mas mais importante é sabermos qual é a força motriz de nosso coração, o que move o nosso ser, a revolta, o ódio. Ou nós somos capazes de ter estes sentimentos, mas fazermos um esforço altruísta de tirar de dentro de nós o que é de melhor. Porque, olhem, a reação dos soldados e do povo, ainda que dividido, é de que as palavras de Jesus são completamente diferentes. O agir de Jesus é completamente diferente, inclusive dos antigos profetas. Porque ele não fala agora mais motivado simplesmente por aquilo que está na sua concepção e no seu tempo, olho por olho, dente por dente. Ele se move por um amor tão gigantesco e tão grande, um amor que ele experimenta no mais profundo de si e que o leva a oferecer esse mesmo amor àqueles que estão à sua volta, mesmo que sejam aqueles que lhe ofereçam o tapa, a indiferença e a violência. Meus caros, nessa liturgia desta manhã, voltemos-nos o olhar para o Senhor da vida e para aquela que é fiel discípula, a Senhora da Piedade. Ela sabe para onde seus passos devem caminhar.
seguindo seu filho. Ela vê a profunda maldade se instaurar no meio dos homens e pior, ela vê que essa maldade dirige-se para seu filho e com certeza sofre e sente. Mas de cabeça erguida e com serenidade, mantém o olhar fixo nele e aprendendo dele que ainda que escarnecido e maltratado, perseguido e julgado injustamente, continua o seu caminho de nos oferecer a vida. Que a graça nos ajude a fazer este caminho, a graça de nosso Salvador, a graça do Espírito que foi plantado em nossos corações e que nos leva a buscar incessantemente aquele amor infinito por uma palavra tão simples: Abba, Pai. Que a graça nos guie. E que as palavras nos inspirem a recordar aquilo que o Senhor nos deu por primeiro: sermos filhos de Deus e, como filhos, vivermos como Ele, que nos oferece o melhor de si. E que essa compreensão nos ajude, principalmente aqueles que são cristãos e católicos, a cumprirem as obrigações básicas, mínimas, nesse tempo de pandemia. A higiene, porque já basta a maldade e a sujeira que vemos quando muitos do poder público se omitem da sua obrigação e entram na politicagem, que faz com que 15 mil pessoas em uma semana estejam sem o auxílio necessário. Que os nossos atrasos não sejam prorrogados simplesmente porque a nossa fala de fé é vazia do compromisso que se vê em ações. Que o nosso álcool em gel seja sinal do nosso compromisso de manter as pessoas longe e descontaminadas de algo invisível aos nossos olhos, mas que faz com que, inclusive, o nosso sistema funerário esteja à beira de um colapso. E daí o pior, vermos os nossos falecidos não terem nem mesmo um sepultamento digno. Acredito que nenhum de nós quer isso. E por fim, ainda que agora eu tenha tirado, porque eu realmente estou completamente sozinho nesse espaço, que a nossa máscara de tecido nos ajude a mostrar o nosso compromisso de tirar as outras máscaras daqueles que fazem a maldade, maquinam a violência ou ainda permitem-se a omissão num tempo tão crítico. Que a nossa máscara resguarde a integridade daqueles que sofrem com a maldade de alguns. E o nosso compromisso com o Evangelho seja estampado em nosso rosto e em nossas ações. Confiantes no Senhor, apresentemos nossas preces.